Bom dia, pessoal. Bom domingo. Estamos aqui com mais um Café Empreendedor e hoje a gente está aqui, ó, ao ar livre, no salão de beleza da Bárbara Cavalcante. E eu tô aqui com a irmã dela, com a Adriana Cavalcante, aqui de Descalvado, tá? O salão. E hoje a gente vai falar sobre produção, né? Então, antes de gravar a entrevista, nós começamos pela produção. Ela é maquiadora há 10 anos, né? Mais 10 anos, né? Isso. E então ela vai dar dicas aqui para as mulheres, para as empreendedoras aí que gravam vídeo, gravam live, até mesmo no dia a dia, né? A gente gosta de dar uma produção, ficar arrumadinha, mas tem aquelas dúvidas, se tem diferença, aí como deixar uma pele natural, não ser tão carregado, se tem diferença quando a gente trabalha com luz, com as ring lights, enfim. Então, vamos aprender umas dicas aqui. E a segunda parte, como ela lida aí com o público feminino, acaba ouvindo, né, as histórias, muitas histórias, fica meio que terapeuta, né? Então ela está aqui migrando para a área da terapia, já está atendendo, e aí, então, a segunda parte, ela vai falar como que ela atende as pessoas, ajuda as pessoas aí com mentalidade, com expansão de consciência, isso é fundamental hoje. Então, vamos lá, vamos começar pela produção, ela está aqui do meu lado, eu mesmo tenho várias dúvidas sobre maquiagem, na verdade, eu não sei fazer muito bem, assim, começando a gravar vídeo e tal, então a gente precisa passar, né? Tá com uma pele feita, tal. E sempre tem aquelas dúvidas, né? Tem as dúvidas mais comuns. Você ensina a fazer maquiagem, já ensinou, né? Sim, também. Tá, se apresenta primeiro, né? Dê a introdução aqui. Bom, meu nome é Adriana Cavalcante, já trabalho nessa área da beleza há 10 anos, né? Mais de 10 anos. E lógico que você lidar com vários tipos de pele, várias situações, pessoas que gostam de um olho mais marcado, pessoa que gosta de algo natural. Então eu, assim, naturalmente, para mim, eu fui me adaptando a essa coisa mais natural. Então, quando a pessoa vem, ela normalmente ela fala, eu quero algo mais natural. Então, eu me adaptei, né, a essa parte da naturalidade. É uma make mais melhor. Clean, assim, né? Não isso. Aquela muito destacada. A Sim. sua é linda, gente. Ela tá sempre aqui. Se chega às 7 horas da manhã, ela tá perfeita. E aí, sempre naturalidade, porque no vídeo, né, não fica gritando, fica algo harmônico. Então, adaptar também ao formato do rosto, a pele, né, o tom de pele. É bem legal harmonizar e alcançar esse objetivo da naturalidade. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui das dúvidas que eu tenho, mas depois aqui no link da descrição vai ter o Instagram da Adriana, tá? E vocês também aí nos comentários, se tiver alguma dúvida, pode deixar ou ir no Instagram dela, que ela bate um papo com vocês, pode aí tirar as dúvidas. Vamos lá, uma das minhas dúvidas para o meu tom de pele, que assim, o negro tem vários tons, e aí eu tenho uma dificuldade de achar a base pronta para o meu tom de pele. Geralmente, ou fica, se ela é muito escura, deixa no rosto vermelho, se ela é muito clara, deixa no rosto branco. E aí, quando você liga aqui um vídeo, né, eu já tenho que fazer vários testes, assim, às vezes foi até meio errado, eu já vi, às vezes, que fica mais vermelho e tal. Porque dá aquela diferença a luz, né? Então, como fazer, comprar o tom certo, testando na mão, na própria pele, como que você faz? Aqui, principalmente no Brasil, nós temos muitos tons, né? Vários tons na pele morena, né? Pele negra, pele morena. Porque há também, por causa dessa mistura, tons que tem um subtom amarelado, outro subtom rosado, e é aí que às vezes a gente erra na hora de passar a base, porque tem que respeitar esse tom e subtom. Por exemplo, a Débora, ela tem um subtom amarelado, ela tem um tom oliva, então não é uma base só, uma base para pele negra, não é simples assim. Seria bom se fosse. Não, já comprei várias erradas. Então tem que respeitar esse tom dela, né, pra gente chegar no mais próximo possível ou harmonizar com o tom dela, né? Então vamos fazer um teste aqui e qualquer coisa eu vou fazer uma misturinha e vou mostrando. Esse aí é um tom pronto. Isso.
Deixa eu tirar o cabelo aqui. E eu tenho, né, que eu sou a rata de sol, que gosta do sol, de tomar sol, então eu tenho várias, assim, manchinhas, né, que a gente gosta de esconder por causa do sol. Sempre tem, né? E tem gente que fala que a maquiagem é pra deixar você... Tem gente que fala, só vou me maquiar quando eu preciso ir no casamento, quando eu tenho que ficar mais bonita, quando eu vou pôr uma roupa social, uma coisa assim. Mas maquiagem não é isso, né? Porque todas as peles, independente da... Eu acredito isso. Toda pele, independente se ela tem acne ou não, se ela é oleosa ou não, se ela tem marquinhas ou não, ela nunca é uniforme. E a maquiagem é pra isso, né? Sim, para uniformizar. Eu acredito, assim, que a maquiagem é uma extensão de como a gente se sente também, né? Não é só, tipo, eu não gosto de me maquiar. Mas quando você se sente bem, você passa um batonzinho, né? Automaticamente você vai colocar um brinco, alguma coisa. Então eu acredito que a maquiagem, ela faz essa extensão de como a gente se sente, né? É de dentro para fora. Traz ali a questão da autoestima, da confiança, autocuidado também, né? Sim. Porque a gente tem tempo para todo mundo e não tem pra gente, né? Porque às vezes a pessoa, e não tem nada de errado, porque a gente sabe que não existe certo e errado. Mas a pessoa fala assim, não, eu gosto de... É como se fosse uma máscara, mas não é. Eu vejo dessa forma, que a maquiagem é uma extensão de como você se sente, né? É um autocuidado, né? Assim como a gente lava os cabelos, escova os dentes, mas eu confesso que pra mim tem que ser um jogo rápido, porque eu não gosto de ficar muito tempo. Eu tô passando com o pincel, depois eu vou dar uma batidinha com uma... Você acha que esse tom já deu no meu, ou já ficou... Eu vou fazer uma misturinha, que ele tá um pouquinho, tonzinho quente, né? Tá. E essa misturinha você faz, não precisa ser aí na sua bandejinha? É isso que é a dúvida também. Você pode fazer na própria pele? Eu gosto de fazer aqui, e você pegando com o pincel, porque daí você vai depositando, não fica muito carregado. Outra dúvida que eu tenho, quando eu, vamos supor, né, venho aqui fazer maquiagem com você, eu vejo que vocês usam muito produto. E aí eu acho que quando eu faço sozinha, eu fico... Não é questão de economia, mas é questão que parece que vai usar muito. Tem, assim... O que você fala, a quantidade certa de produto? Tem que... A gente tem que ir vendo, tem assim, a textura da Porque pele, essa espuminha, a cobertura. dá a impressão que conforme você vai espalhando, ela também vai varrendo, né? Vai tirando ao mesmo tempo, não é para tirar, né? Não, ela vai depositando, tirando um pouco o excesso, mas depositando para fixar na pele, né? Ela vai fixando melhor na pele, não fica aquela coisa grossa. E assim, a quantidade é de acordo com... E olha a diferença, né, desse lado que não fez. Como eu falo que é questão de uniformizar mesmo a pele. E esse que fez, né? Isso. E a esponjinha vem para dar aquela harmonia. A base para passar é melhor com o pincel? Num primeiro momento, sim. Passa com o pincel. Depois vai uniformizando com a esponjinha. Vou fazer uma leve misturinha aqui. Eu vou usar uma... Se vocês tiverem dúvida aí, deixa aqui, tá? Nos comentários, porque depois a gente também pode trazer ali aí nos quadros respondendo as dúvidas. Então podem deixar, tá bom? Porque é importante. Eu trabalho bastante essa questão das mulheres, de empoderamento, né? Então a maquiagem é isso, como eu disse, uma extensão. Aí eu misturo bem assim, ó, com o pincel, deixando bem fininho. As mulheres têm insegurança quando vêm se maquiar, por exemplo?
Quem não tem muito hábito e quando vem só para uma festa ou para um evento, elas ficam inseguras com o resultado, enquanto você está fazendo, não faz muito isso, não faz muito aquilo, tem isso. Algumas sim, algumas já conhecem, né? Uhum. E já sabem que vai ficar legal. Tem umas que falam assim, Dri, eu confio em você. Mas outras, as que não conhecem, sim, vêm com essa insegurança. Aí eu vou mostrando. Eu gosto primeiro de começar com menos e depois a pessoa fala, não, eu quero mais forte. Eu prefiro que seja assim. Do que, porque depois não tem como tirar, tem que lavar, né? Sim. A parte da pele você acha que é mais difícil? A parte mais complexa da gente acertar? Uhum. Porque eu nunca consegui fazer em casa uma igual a que fica quando você faz. É para falta de prática? É porque tem muito jogo de sombra e luz, né? Então dá aquela harmonia quando você coloca a luz, que seria o tom mais claro, o contorno. Quanto tempo você demora para fazer uma maquiagem completa? Uns 40 minutos a 1 hora. Depende da maquiagem, né? E no dia a dia, como que a gente diminui isso para 15 minutos? Tem jeito. Aí teria que ser o protetor solar. Com base. Uhum. Com a base. Você passa ali o protetor. É um item que ajuda bastante. Uhum. Porque às vezes muitas mulheres não têm tempo também, né? Aquela correria já sai. Então, falta tempo. Essas são uma das minhas desculpas, viu? Qualquer dia eu posso fazer uma maquiagem em 5 minutos. Aceito esse desafio. Ah, é? Ah lá, ó. Desafio, então. Maquiagem em 5 minutos. É desafio mesmo. Quanto tempo você demora em você? Uns 10 minutos. Você vê a maquiagem dela, parece que ela vai numa festa. E eu vou mostrar como é possível fazer o contorno, o blush e até o batom só com essa paleta. E a sombra. Isso é uma coisa interessante. O que a gente tem que ter em casa, ó. Essa paleta é uma paleta, aqui, né, assim, bem completa, tem bastante, né? Isso. Aqui bastante tem os tons de pele, mas aqui é só sombra ou não? Aqui é uma paleta de sombra, mas dá para usar para várias situações. Tá. Então essa daqui seria uma ideal. Uhum. Agora você tá indo pros acabamentos já. Uhum. Agora... Deixa eu vir um pouco mais na frente, só para mostrar como ficou a pele. A minha boca tá ainda no meu tomzinho natural, né? Uhum. Minha boca tem um tom meio arroxeado, assim, né? Então. Isso. Depois a gente vai fazer um bocão aí. Agora, quando a pessoa quer, por exemplo, afinar o rosto, se ela se acha que é muito bochechuda, ou quer afinar o nariz, não sei, aumentar o olho, diminuir a testa, tem vários truques assim, né? Isso você consegue trabalhar nessa paleta aqui que você mostrou? Também, consigo sim. Porque tudo é jogo de sombra e luz, né? Mas eu vou mostrando aqui como é possível. E aí na ring light, quando a gente usa, tem a luz branca e a luz amarela. Dá a diferença da maquiagem para uma luz para outra? Você tem que fazer com a luz ou não? Olha, pode influenciar, mas o que manda é não usar muita coisa cintilante, muita coisa branca de maquiagem, né? Quando faz para gravar vídeo. Isso, usar mais neutro. Entendi. Um marronzinho, né? Porque senão a luz vai dar aquele... Vira assim um pouquinho. Sobrancelha. Olha, preto ou marrom? Olha, marrom, grafite. Tá. Preto não. Porque eu já vejo que às vezes tem as pessoas que passam assim e fica muito, né? Parece que tá desenhado. Tem que ficar natural. Isso. Só um preenchimento mesmo. Então é um marrom grafite para deixar naturalzinho. Seria um marrom ou grafite.
No seu eu tô usando grafite. Tá. E aí, no caso, quem é mais clarinha, tem a pele branca e um marronzinho mais clarinho, né? Acompanhando o tom Isso. o tom da sobrancelha. Pra não gritar, tem que ficar harmônico, nada gritante. Bi, pra quem usa óculos, você acha que tem que dar um destaque maior na sombra? Como que você trabalha isso? Eu acho que Porque o óculos, ele acaba meio que tirando o foco do olho, né? Que é o olho, geralmente, que chama muita atenção na maquiagem. O olho, a boca. Sim e não. Tem que tomar cuidado para não fazer algo assim muito pro preto, senão fica uma coisa muito O preto diminui o olho, né? Chama muita atenção, assim, muito escuro, né? Tem que ser algo marcante, porém bonito. Ó, vou começar com tons marrons. Vai fazer o olho agora. Da Débora em tons marrons. Até porque é uma maquiagem pro dia, né? Você tá fazendo. Isso. Essa paleta é legal, que ela tem um marrom queimado, marrom mais frio. É bem legal. Quando a gente erra em olho, o que faz? Olha, tem coisas que dá para consertar. Agora, se tiver finalizado com preto, é um pouquinho mais difícil. Preto é mais difícil, né? Por isso, o preto é em último caso. Vai sempre marrom, um grafite, que dá para você ir dando aquela... E o preto também não é ideal para usar de dia, a sombra preta, né? Não. Durante o dia. Acho que fica muito carregado. Só essa sombra marrom já fica legal. Por exemplo, se a pessoa fizer algo mais rápido, né? Já é legal. E tem que ter um joguinho de pincel também, né, Bi? Não dá pra passar com o dedo, né? Dedo na última... no último, quando você não tem outro jeito. Agora, tem uma coisa que é meio polêmica, que tem mulher que ama e tem mulher que não... Odeia não, mas acha que não. Aquele gatinho que é puxado pro dia a dia, para quem trabalha, né, com comércio, com pessoas, ele é indicado? Ou ele é uma coisa mais festas, assim? Ou é o destino da pessoa? Isso manda muito estilo, mas... assim, normalmente seria mais uma festa ou um evento, algo, sabe, que pede algo mais ousado. Um evento, né? Por exemplo, quando a gente fazia evento, eu fazia coisas mais, né, mais ousadas para mostrar ali a maquiagem, né, fazer algo diferenciado. Mas é só nessas situações. Agora, se a pessoa fala, não, eu quero, eu gosto, então, porque aí, né? Tem uns que parecem parece a Cleópatra. Coisa chique, assim, bem... Sim. Deixa eu fazer. Eu gosto de clean. Aí outra dificuldade, né, a gente tem que usa óculos. Quando a gente vai fazer o olho, a gente não consegue enxergar direito. Eu tenho essa dificuldade, tanto que foi você que fez como chama? O permanente em mim. Né, o delineado. Você faz ainda ali ou não? Não faço mais não. Mas é uma coisa prática, porque pelo menos fica ali, gente. Eu não conseguia delinear o olho, porque eu fechava esse para fazer esse, eu enxergava. Se eu fechava esse para fazer aquele, ficava um mais grosso, um mais fino. E aí eu optei em fazer o permanente. Assim, ele já tá ali. A gente tem que ser prática, né? Quanto mais prático, melhor. Grafitezinho. E se a pessoa quiser aprender com você a fazer automaquiagem, trazer as coisas dela,
para aprender a misturar certinho, a fazer para diferentes ambientes, ocasiões. Você faz isso? Sim, é possível fazer. É até melhor que ela traga, O que ela tem, né? porque daí ela conhece e sabe como trabalhar, né? Uhum. Mas sim, eu faço sim. É bom, né? Aprender o básico, aí quando a gente precisa de uma ocasião especial, vem aqui, ela, 40 minutinhos, deixa a gente pronto. Uhum. E como que você entrou para esse ramo? Foi assim, há 10 anos atrás, como foi? Foi natural? Foi de uma forma natural, porque a Bárbara já trabalha nesse ramo, né? E aí, depois que eu me separei, era algo que eu gostava muito, maquiagem, fazer em mim mesma. Então, uma coisa puxou a outra, né? É, já foi ficando aqui, meio família, né? Uhum. Tá a Bárbara no cabelo, você maquiagem, sua mãe também cabelo, Uhum. né? Sim. Então. Aí ficou. Vamos para o delineado. No caso aqui eu não vou passar rímel, nem colocar cílios, porque a Débora já tá com extensão. É. Que é outra praticidade que eu quis. Uhum. Já é meio caminho andado na maquiagem. É. E esse que você tá fazendo, você tá usando com pincel, né? Uhum. Tem aqueles em formato de caneta. Para quem não é profissional, aquele lá é mais simples para usar em casa no dia a dia, Sim, porque ele dá mais firmeza. né? Uhum. Ele dá mais firmeza. Esse é uma coisa que eu não consigo fazer sozinha por causa da minha vista. Uhum. Tem até uns óculos, né, de maquiagem que tem uma lente só que você joga para um lado para o outro. Você já viu? Eu vi na internet isso, mas não sei se funciona, né? Ah, deve ser legal. Mas essa parte eu não consigo fazer sozinha, por isso que eu tenho permanente. Eu tenho 3 e pouco de astigmatismo, então não dá. Uhum. Sim. Muitas pessoas se queixam mesmo. Aí a gente precisa do profissional, não tem jeito. Uhum. Olha pra cima. Essa é a parte que eu mais gosto, que você faz. Você deixa tão assim, fica tão marcado, tão preto, tão bonito. O que eu faço? Eu passo o lápis na linha d'água por dentro. Olha, é isso que eu ia perguntar. É em cima dos nossos pelinhos aqui ou é naquela partinha mesmo? É lá dentro. E aí um pouquinho no cantinho externo. Olha a diferença, gente. Só um pouquinho no cantinho externo, só, não inteiro. Na linha... Fora. Fora. Uhum. Tá. Eu acho que eu tô economizando muito produto, viu? Ó, percebendo assim, você fazendo. Porque mesmo quando eu vou fazer aqui, eu fico assim, será que vai ficar muito marcado? Eu gosto, quando você faz, eu deixo na sua mão, eu acho lindo. Uhum. Agora, quando eu vou fazer, eu fico, será que vai ficar muito escuro? Será que vai ficar muito marcado? E aí parece que você fica se segurando ali pra fazer. Uhum. Mas olha a diferença, né? Tem diferença, assim, trabalhar essas linhas do olho, quem tem muito olho grande ou olho pequeno? Porque que nem eu sou zoiuda, né? Eu tenho um olhão. Agora, se a pessoa que tem um olhinho menor. No seu caso, eu passei o lápis preto na linha d'água, por dentro. Mas se a pessoa tem um olho muito pequenininho, aí passa o lápis branco ou o nude na linha d'água. Gente, olha que dica legal. Então, eu tenho um olho grande, aí ela passou o preto. Quem tem um olhinho pequeno, lápis branco ou lápis nude. Isso. Porque ele aumenta. Aí aqui eu tô passando o mesmo tom da sombra, marrom, pra não ficar muito marcado, né? E ele aí é em cima dos cílios de baixo ali, dos pelinhos. Isso.
Também já vai evitar que ele escorra, né? Fique, sabe, aquele olho de que o panda? pó dá uma segurada. Uma selada. Grafite, olha assim. E você faz tudo isso em 15 minutos? Uhum. Sim, praticidade. Agora eu quero passar. Ali, outra dúvida que eu tenho. Às vezes, quando a gente tá ali com a base, com o pincel, parece que depois de um tempo, o tom que você passou muda. Isso acontece mesmo por causa do calor Oxida. da pele? Uhum. Oxida. Oxida. Eu já reparei isso com base que eu tenho. Eu falei, ué, mas passei, parece que estava numa cor, agora já ficou. Tem base que faz mais isso. Olha pra cima. É marca isso? Tem marca que faz, todas fazem, mas tem marca que faz muito gritante. Então o ideal é você se maquiar quanto tempo antes de, por exemplo, gravar um vídeo ou de sair de casa para um evento pra você não ver a diferença depois? Pelo menos uma meia hora, esperar um pouquinho, né? Meia hora? Uhum. Pra ver se vai ter aquela mudança muito grotesca. Porque tem umas que mudam. Muda bastante. É aí que eu percebo, às vezes, a diferença. Você testa ali na hora, você testa assim na mão, testa no rosto. Essa cor deu. Aí, a hora que você vai pra casa, que você passa, você fala, gente, mas não era essa cor, parece que tá meio vermelho. Eu tenho muito maquiagem que deixa meu rosto vermelho. É impressionante. Sim, é verdade. Na hora da gente comprar a maquiagem, nesse caso, então não seria o certo a gente testar ali e comprar Esperar no dia seguinte? Isso. Né? Porque não dá pra você ficar meia hora na loja ali esperando pra ver se vai oxidar ou não, se ela vai mudar a cor ou não. Sim, é verdade. O ideal seria mesmo testar e esperar um pouquinho. Agora você tá passando o blush. Aqui o contorno. Contorno. Tá vendo? Também com a mesma paleta. Essas duas aqui são Você tá usando esses dois marrom, no meu caso. Isso. Qual? Seria aqui, ó. Quer dizer, com duas. E aí esse contorno é em cima da onde? Do ossinho aqui? Isso, assim, ó. Eu também tenho dúvida de onde passa o blush. Pode, assim, ó, até aqui, ó, tá vendo? Isso aqui ajuda Deixa eu ver, assim. Aqui, ó. Assim, isso. E aqui. Isso, até nesse ossinho. Pega o ossinho. Isso. Não entra aqui pra dentro. Não, porque senão vai ficar uma coisa muito marcada. Então um L aqui ao contrário, ó. Tipo um J, né? Assim. Isso. Tá. Depois fica harmônico. E quando a pessoa é muito bochechuda? Eu falo isso porque eu acho que quando eu sorrio eu tenho uma bochechona tão grande. Agora eu gosto, mas eu era muito encanada com isso antes. A gente, quando é menina, então, cada bobeira, né? Mas assim, sabe, olha lá. Ó. E aí eu falo, gente, se eu não souber passar o blush nessa hora aqui, ó, você fica parecendo um palhacinho, um bozo. Então, por isso que eu quero saber os lugares. É um jogo de luz e sombra, que aqui eu tô colocando sombra, né? Então ele vai centralizar a luz aqui no meio, né? Então por isso que dá essa. Você põe sombra aqui e a luz fica aqui. Isso. Eu gosto aqui também. Aqui dá aquela afinada no rosto, né? Tira. Não pode ser um tom muito escuro também, porque senão não aparece, né? Não muito. Principalmente. É 2 a mais do que a base que você usou? Principalmente para vídeo, porque aí a luz bate. Rapaz, a hora que a luz bate, né? Se você tá suando, já fica aquele brilho, né? Se você tá muito calor, tudo aparece. Luz e sombra. Agora eu vou trabalhar o nariz da Débora. Aí vamos ver a diferença antes e depois. Eu acho o meu nariz muito grande. Não grande, mas é que ele tem uma batatinha assim na frente, né? Então eu gosto de dar uma... Sim. Vira aqui um pouquinho. Tudo a maquiagem quando a gente faz vídeo, não tem que chamar a atenção, porque o que tem que chamar a atenção é a mensagem que você está passando, né? Isso. Mas eu acredito que faz parte do contexto, você tá ali
bem, né? Bem apresentável e tal. Eu lembro que tem muito isso também. É uma coisa que eu acho que é até legal a gente falar aqui, não sei o que você acha, mas quando veio essa questão de internet e tal, né? E tem essa questão do filtro. Então tem muita gente que fala, ai, tá usando filtro, ai, tá usando. Mas o filtro, eu entendo assim, como ele é como uma produção rápida quando você tem que fazer alguma coisa. Vamos supor, a pessoa tá ali, né, no atendimento dela, acabou. Teve uma ideia de sei lá, de gravar um conteúdo. Ela tá ali, porque aqui é meio que uma televisão. Então, assim, não é, né, algo. Não é porque, todo mundo que usa filtro não se gosta, quer se esconder, não é natural. Não é isso, é uma questão de estar bem apresentável, porque as pessoas estão vendo várias coisas, passando o dedo, correndo o dedo, vendo várias coisas bem apresentáveis. Aí chega a hora de você fazer o seu conteúdo, vender o seu conteúdo. Você não apresenta uma coisa de qualquer jeito? O que a pessoa vai pensar? Né? Olha, eu sou a favor do filtro, por quê? Porque às vezes você olha no espelho, a sua pele tá de um jeito. Depois vai olhar, a câmera do celular, ela mostra outras coisas, mostra até imperfeições que no espelho você não tá vendo tanto. Né? Sim, então ela harmoniza, mesmo, né? dá Dos uma corzinha. Da própria tela, é diferente. Dá uma corzinha na pele, uma harmonia. Eu gosto. E tem outra coisa, gente. Olha, quando eu fui fazer faculdade, isso há 25 anos atrás, a gente tinha lá os estúdios de fotografia pra gente treinar fotografia, estúdio de rádio pra gente, né, aprender a locução, tinha o estúdio de redação e tinha o estúdio de reportagem, telereportagem. Lá, há 25 anos atrás, no estúdio, dentro da faculdade, já tinha um camarim, com espelho, com luz, que era pra gente se produzir para aquilo. Então, tudo que é tela, né, antigamente que não tinha o celular, ou que não era democrático, que todo mundo fazia, desde quando se tem tela, tem que se trabalhar a imagem. E é agradável você ver uma pessoa bem produzida, né? Claro, passa uma outra imagem, sim, né? de autocuidado, de seriedade, de cuidado com o próprio de não ser aquele relaxo ali, né? Não é que é aquilo que eu falei, não é tá produzido com um casamento, né? Uma coisa leve, enfim. Mas é uma questão de que você se preocupa também. Sim. Agora eu vou passar vocês pensam que o William Bonner não usa maquiagem? Claro que usa. Sim, o Silvio Santos sempre usou. Silvio Santos usava maquiagem, William Bonner usa maquiagem, todos usam. Porque principalmente quando é estúdio, porque aí são aqueles holofotes, né? Tem a questão de luz, então tem que tirar o brilho da pessoa, isso, a as pele imperfeições, tem um brilho, mesmo que ela porque não a luz esteja. grita. Isso. Então, o né, agora com as pessoas usando as plataformas, o que eles fizeram? Vamos facilitar. Né? Vamos facilitar, vamos criar aqui os filtros com esse sentido. É claro, tem gente que brinca, põe ursinho, põe estrelinha, põe sarda, põe cílios. Aí cada um faz o que quer, né? Mas tem aqueles natural que é só para deixar tela de filmagem, isso. Tela de né? Agora eu vou ter que treinar, hein? Agora o povo vai ficar reparando se eu aprendi ou não. É com o tempo, né? Ah, sim. Prática. Tudo é prática. Nós temos que enfrentar esse medinho, esse monstrinho que não existe. Agora vou passar um blush também usando a mesma paleta. Aí você já vai, vamos supor, pro meu tom de pele. Tem tem laranja, tem rosa, blush tem toda a cor, laranja, rosado, tem indicado para os tons de pele, as mais branquinhas, que tom? As mais morenas, as negras, tem isso, ou a gente pode fazer de acordo com o que quer? Por exemplo, a pele muito branquinha, então vai pro pêssego, né? Pele morena... Tem um pêssego aqui pra gente mostrar? Olha, seria mais esse aqui. Mais com tom laranjadinho, as mais branquinhas. Isso. Pele mais clara. Até mais claro que esse. Pêssego mesmo. Entre esse e esse. É que essa paleta ela é bem pigmentada. Então tem que ir com calma. Tirar o excesso. Por isso que as pessoas, as maquiadoras fazem assim, ó. Tira o excesso para não ficar manchado, né? E aí, vamos lá. O contorno, você fez... Eu marquei desse jeito. Tipo um J aqui em cima do ossinho, né? E aqui o limite. E o limite é o fim do ossinho aqui. Isso, ó. Em direção à boca, mas para no meio.
Tá. Agora o blush é pra baixo? Não. Acima. Acima. É tipo, junto e acima ao mesmo tempo. Vou mostrar. Então vamos lá, gente. Agora é o blush. Hein? O contorno parou aqui. O Tá. blush mais um pouquinho acima. Nossa, faz uma sobreposição. Já fazia errado, porque pra mim o blush era aqui, ó. Pegava isso aqui, sabe? Quando a gente faz assim, ó. Uhum. Esse esse seria o contorno. Ah, tá vendo, gente? Aí vai aos pouquinhos pra chegar no tom que você quer. Então você pega no ossinho aqui e pode chegar até perto do olho. Agora tem blogueira que faz até aqui, né? Mas eu gosto de um pouquinho só. Não no olho em si. E no meu caso, você tá passando um tom meio laranja, né? Uhum. Se eu quiser passar um rosadinho, eu posso? Pode, ficar muito bonito na pele morena. Aqui. Tem coisa que não é indicado pra pele. Ele é uma necessidade ou não? É para deixar... Olha, gente, parece que... Agora parece de você fazer isso. Uhum. Sim, a gente... É que do outro lado tá muita luz, então não tá harmônico, desse lado não dá pra ver ter direito. mais. Uhum. Depois eu vou mais pra dentro que a gente quis aproveitar essa jabuticabeira, domingo, né, amiga? É tão gostoso aqui. Adoro quando tem pé de fruta em casa. Quando eu vim aqui e vi essa jabuticabeira, eu falei, Agora, vamos para o batom. Eu vou dar uma neutralizadinha com esse batom nude, né? Depois eu vou fazer lá, agora uma coisa que eu vou mostrar aqui que talvez as mulheres negras tenham. O meu, lábio, ele tem uma pigmentação mais escura, mais roxa, assim, né? Isso. Natural. Tons laranja sempre neutraliza esse tipo de tom, né? Eu não consigo passar batom cor-de-rosa. Não é indicado pra pele negra. Não consigo. Olha, depende muito. Por exemplo, aquele lip tint que ele dá uma corzinha, pode até ser uma coisa legal, mas... Eu não consigo usar rosa, gente. Esse aqui, ó, não vai ficar assim, tá? É só pra neutralizar. Depende muito do tom. Aqui dá. Você contorna ou não? Vou mostrar depois como dá pra fazer contorno com essa paleta, tá? Acho que uma dica que pedem muito é como aumentar a boca, né? No meu caso, eu não preciso, que eu já... Nasceu com botox. Preenchimento. Eu já nasci com botox. Mas aí nesse caso, quando a pessoa quer... Olha a diferença. Sumiu, né? A boca, olha. Dá aquela apagadinha. Ó. Aí sempre é igual... Nesse caso seria igual o olho. Ou a dica da boca, quem quer aumentar a boca. Pra aumentar seria pra fora, um pouquinho, tá? E a pessoa que não precisa tem só contornar a linha dela mesmo. Mas quem quer aumentar... Fora da linha. Fora um pouquinho da linha. E o batom cintilante, ele também aumenta a boca naturalmente, né? Ou você acha que não? Eu não gosto muito de batom cintilante, porque eu acho isso, que eu gosto de... Aí fico com dor. Eu acho que vai um pouquinho de gosto, porque eu também não gosto muito, não. Eu sou mais... Eu gosto de batom mais sequinho, como chama esses batons? Que tem mate, né? Mate. São mais sequinhos, mesmo quando tem cor. Aqui... A não ser no calor, né? Aí um gloss. Quando você passa um gloss, você já quer. Ó, eu peguei esse tom aqui. Gente, sumiu a cor da minha boca. Esse tom terracota aqui, de sombra. Vou fazer o contorno, tá? Você faz com sombra. E o lápis pronto? Você acha que fica... É uma ótima também. Aqui é o desafio... comprar uma paleta que já tenha... Que dá pra você fazer todas as cores de tom, que já dá pra você fazer contorno e tudo.
Olha, aqui no caso você não usou pó, né? Eu usei pra selar no finalzinho. Você não prestou atenção, mas não eu usei. prestei atenção. Tem que ter, né? Uhum. Olha, fiz o contorno. E aqueles iluminadores de agora? O iluminador, cada vez eles estão, assim, tendo partículas de brilho, né? Que dá aquela harmonia, fica muito bonito, Pro vídeo né? é legal, né? Uhum. Vai saber como passar. Depois eu vou passar em você um pouquinho. Agora, para as mulheres que querem ficar maquiada o dia todo, você faz ali esse trabalho de manhã e como que a gente vai repondo isso no decorrer do dia? Porque a gente vai comer, a gente vai almoçar, a gente vai jantar e às vezes, né, ela vai com calor, ainda mais aqui no Brasil que é muito quente. O que repor? O certo seria passar se for o protetor, né, com cor, então repassar esse protetor, porque tem protetor agora até de blush. Tem de vários tons que você pode fazer contorno, fazer blush, fazer tudo. Olha. Uhum. Aí você pode ir fazendo. Agora vamos supor, se ela passou uma base. Então tirar ali a luminosidade com pó, né? Repassar. Ter uma paletinha ali para repor o gloss, o blush, né? Uhum. Um desafio maquiar assim. Geralmente ela fica em pé ali, né? Ela tá aqui sentada diferente até pra ela. Uhum. Você olha também a cor do cabelo da pessoa, isso influencia a hora que você vai escolher ali a sombra? Olha, também, mas não exatamente. Não, mas também, senão vira uma coisa só também. Fica por uma coisa muito nude, né? Uhum. Muito ali opaca. Então, se tem um cabelo muito claro, né? Isso. Aqui é o iluminador. É pouquinho isso, né? Pouquinho, só para dar um ponto de luz. E também, de novo, aqui no... Uhum. Pouquinho abaixo do olho, né? Isso, nesse ossinho aqui, ó. Aqui. Uhum. Gosto de passar aqui também. Bem porque aí a luz fica aqui no nariz e não nas laterais, né? Isso. No queixo. Mas é bem pouquinho. Aqui também. Uma coisa que eu não perguntei. Embaixo da sobrancelha, essa parte de cima aqui, ó. Você passa sombra? Sim, sempre sombra clara. Porque daí ela vai conversando com as outras sombras. A primeira tem que ser a mais clara. Contornando embaixo da sobrancelha. Isso. Esse ponto de luz do lápis, né? Uhum. Aqui. Só pra dar essa harmonia. Isso aí é sombra? É sombra não, é o pó. É o pó. Uhum. E é isso. Prontíssima, gente. Olha, diferença. Vou pôr antes e depois. Pronto ou não. E é legal esse contorno que você fez, né? Olha como aparece no vídeo. Isso. Né? É que aqui tá com um pouco mais de luz, mas olha aqui, ó. Como parece que afina e harmoniza aqui. Tem mais luz aqui em cima, né? O olho tá marcado, porém não tá
gritante, assim, nada indiscreto, e uma boca discreta. Isso. Né? Eu acho que para vídeo e para o dia a dia, dependendo de onde você trabalhar, essa é uma maquiagem básica. E aí, se for para sair e tal, aí você joga um vermelho, dá para puxar um gatinho, né? As outras coisas. Verdade. Quanto tempo você fez, Li? Bom, a gente quase 1 hora, né? É que a gente foi conversando, você foi fazendo também de outro jeito, né? Isso, mas é mais ou menos uns 40 minutos. Tá, então é isso, gente. Se vocês tiverem dica, eu vou deixar aqui, ó, depois, o antes e depois. Então, tá, a produção tá pronta. Vou ali mostrar mais lá pra dentro como ficou. E agora a gente vem para a segunda parte da entrevista, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa transição e saber o que ele faz aí dentro das terapias. Tá? Vamos lá, vou ali mostrar de mais perto. Olha como, né, que ficou a diferença. Eu gosto muito do olho que ela faz, ó. Então agora estamos produzidas, estamos prontas e vamos para a segunda parte. Você entrou na terapia, você já está atendendo também? Conta um pouquinho pra gente. Já estou atendendo e assim, o legal da questão atual é que a gente pode atender online, né? Isso é bem legal. Eu tenho vários atendimentos online. Então, eu estou conseguindo, nós estamos com um grupo, eu e uma outra terapeuta, a Nilda Flor, nós estamos com um grupo de terapia, bem legal. Vocês fazem terapia em grupo? Isso. Tá. Adriana, você tem uma metodologia dentro dessa terapia? O que você trabalha? A minha área é terapia vibracional, né? Eu trabalho com energia, vibração, mas também abrange outras coisas, como mudança de mentalidade, né? Porque tudo tá ligado. Nada é, tipo, só uma coisa ou só outra. Não tem como você só trabalhar energia. Pelo menos, eu penso dessa forma e eu gosto de uma coisa mais ampla. Então, eu trabalho muito com a questão de mudança de mentalidade. Né? A terapia energética, ela é exatamente o quê? Porque tem pessoas que levam isso muito para o misticismo, acha que, terapeuta, né, holístico, no caso, eles são místicos, trabalha com... Mas não é questão disso. É mais normal, né, mais comum nós vermos pessoas falando sobre isso, principalmente sobre mentalidade. A gente fala muito de expansão da consciência, mas é justamente você trabalhar a sua mentalidade, porque além da mente lógica, que é a do pensamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem a mentalidade superior, né? Que é a mente que trabalha justamente essa parte energética, né? Então, nós trabalhamos, na minha área, eu trabalho nessa questão energética. As pessoas que te procuram pelo quê? Tem alguma coisa mais específica? Vamos supor, você que já trabalhava com mulheres, fica ali 40 minutos, 1 hora, trabalhando a autoestima, acho que ali, nesse tempo de um pouco de intimidade com a mulher, vocês já escutam muita coisa, né? Sim. Já escutam às vezes, vou fazer uma maquiagem, porque não me sinto bem com isso, não me sinto bem com peso, ou às vezes problema no relacionamento, acaba aqui contando, né? Isso. Então, o que é mais comum? Normalmente a pessoa que sofre com ansiedade, às vezes aquela pessoa que está muito para baixo, depressiva, né? Autoestima muito baixa, né? Então é mais nesse tipo, a pessoa se sente perdida, ela não se encaixa em nenhuma situação. Então é onde ela busca uma ajuda. Então quando se trata de terapia, às vezes a pessoa nem entende muito do que se trata, da maneira que eu trabalho, mas não foge muito de oferecer um bem-estar, uma outra visão para a pessoa, para ela ver que aquilo não era tão grande, que ela é maior do que a situação, né? É um suporte, né? Então ela vê mesmo de outra forma. Então é nessa parte que eu atuo. A pessoa, quando está no olho do furacão, né, ou vivenciando aquilo, um problema,
ou aquela situação, ela não consegue muitas vezes enxergar. Eu acho que aí que é um apoio profissional é importante, porque o amigo, ele vai ficar do seu lado, né? Ele muitas vezes vai concordar com você, e vocês têm uma visão diferente. Ou então, o amigo ou alguém próximo, como algum parente, ele vai reforçar aquela situação que talvez já esteja ruim, então ele vai reforçar, então não vai ajudar muito. Né? Não, mas você falha nessa parte, você falha naquela outra parte. E um profissional, ele vai ver de uma maneira ampla e ajudar a pessoa a sair daquela situação de uma maneira mais leve, né? Isso partiu do seu próprio processo pessoal ou não? Sim, é uma coisa que, bom, você sabia, a gente conversou bastante já, né, Débora? Então, cria aquela proximidade com a cliente, natural, não é forçado. Então, às vezes a gente fala sobre muitas coisas, dá conselhos, isso é natural meu. Não foi algo que, de repente, eu me tornei assim, é natural. E também tem a ver, casa com a situação de muitas questões minhas, né, que eu perguntava o porquê de tudo, por que nós existimos, como é esse processo. Eu nunca aceitei certas coisas da maneira que a gente sempre ouviu. Eu queria saber mais, eu queria entender realmente. Então, foi me levando para esses caminhos, né? Geralmente, as pessoas que são terapeutas nessa área energética, eu falo que são os inconformados. Os inconformados que questiona o senso comum, ou as questões comuns, o porquê de tudo. E assim, aí eu fui entendendo que cada situação que aparece para nós não quer dizer que você é a vítima daquela situação e a pessoa é a vilã. Se você entender que aquela situação está te mostrando que você precisa mudar e curar para você seguir em frente, você vê como a pessoa está te ajudando e não contra você. Porque depois que você passa a situação, você fala, puxa vida, eu aprendi com essa situação, eu cresci com essa situação. Então, realmente, tudo vem para ajudar. Pela energia, você acaba atraindo aquilo que você precisa. Isso. E assim, sempre tem uns desafios, tá? Mesmo a gente entendendo como funciona, vem o desafio. Bom, você entendeu aquela situação, agora você tem que entender essa. Vem a situação, principalmente de situações próximas. A pessoa, quando está ali no atendimento individual ou em grupo com você, ela demora muito para ter um tempo, assim, demora muito? Ou é pessoal? Isso aí depende, eu vou vendo como a pessoa se sente, como ela se comporta. Então, aí eu consigo fazer ela enxergar a maneira que ela está se vendo. Porque, assim, às vezes você fala assim, eu não gosto como que as pessoas me tratam. Por que fulano me trata assim? Por que fulano me vê assim? É porque você se vê assim. Então, a partir do momento que você mudar a forma que você se vê, é como se fosse um reflexo, as pessoas também vão mudar. Então, eu consigo fazer com que ela enxergue como ela está se vendo e a maneira que ela pode mudar isso. E a pessoa se sente tão, assim, empoderada depois. Tipo, nossa, tá mudando. Nossa, você me ajudou. Parece que é um start. Start. E foi só uma mudança de mentalidade. Como que é o atendimento em grupo? Você atende homens, mulheres, crianças? Esses são grupos pequenos? Como que funciona para quem quiser entender? Nós estamos com um grupo, eu acho que tem umas 7 pessoas, né? E tem um homem nesse grupo. Mas a maioria das pessoas que me procuram são mulheres, né? Então, nós atendemos dando dicas e assim, mensagens no grupo, mas tem um encontro semanal também pelo Meet, pelo Google Meet. Então, aí é onde todo mundo se reúne. Então, você tem um grupo de WhatsApp ali, que as pessoas, que vocês interagem com elas, e aí tem um encontro online, onde as pessoas... E eu gosto, assim, pelo menos é a minha forma de trabalhar. Eu gosto de falar para a pessoa assim, qualquer coisa que acontecer, você fala para mim, você, né, explica que eu vou estar te ajudando ali, mesmo, tipo, sem ser o horário da reunião. Eu gosto dessa assistência. É como se fosse assistência 24 horas. É como se fosse assistência técnica. Isso, eu gosto, porque eu gosto realmente que a pessoa tenha resultado. Eu não foco somente no ganho financeiro, eu quero resultado, né? E assim, como eu trabalho também a mudança de mentalidade em mim, então automaticamente as pessoas falam, só de conversar com você eu já me sinto bem. Já parece que é meia
já é um meio atendimento ali, só de conversar. Porque eu já trabalhei isso em mim, né? Sim, para trabalhar com os outros, a gente precisa primeiro, né, se trabalhar. Então é isso, eu gosto de entregar resultado sim, e tenho. Você tem algum case assim de sucesso que você pode contar? Tem várias situações, né? Tem uma situação de uma adolescente que ela estava sofrendo uma situação que ela se sentia rejeitada, né, no grupo escolar, e aí eu dei dicas de como ela podia mudar fazer essa mudança de mentalidade e ela aceitar que existem ciclos, que as pessoas não vão acompanhar você por toda a vida. Existem ciclos, então ela teria que aceitar esse ciclo e mudar a visão dela mesma, de empoderamento, e se impor naquela situação como maior, e foi o que ela fez. Ela deixou a vítima de lado, a pessoa rejeitada, e ela se impôs como empoderada e dona da situação. E tudo mudou. Tudo mudou para ela. E tem outras situações também, de outras pessoas, que têm sempre resultado. Deve ser tão gratificante isso, né? É muito, muito gratificante. Porque você vê a pessoa assim, muda mesmo. Só que é de acordo com o que ela aceita e realmente pratica. A pessoa tem que estar pronta, né? Pronta para mudar. Eu vejo que muitos, vocês falando, vocês não fazem pelo outro, não tem como fazer, né? Isso. Sim. Eu sempre dizia para ela, se eu pudesse, eu faria. Pôr a mão no coração e tirar a dor. Mas eu não consigo. É ela que tem que fazer. Então ela enxergou que era ela. Há quanto tempo você já está nesse atendimento e você pretende manter as duas coisas? Porque aqui na maquiagem também você acaba cuidando das mulheres, né? Você pretende manter os dois? Ou você já está expandindo mais para essa área? Então, sempre tem situações que dá para juntar uma coisa com a outra. Embora eu não pretendo ficar assim exclusivamente como maquiadora. Mas eu até penso assim, ter um projeto de, tipo assim, terapia com maquiagem. Maquiagem terapêutica, adorei. Isso, trabalhar essa autoestima, sabe? Então é um projeto. Gostei da ideia lá, gente. Maquiagem terapêutica, né? Sim. 1 hora ali, 40 minutos, sai bonita, sai leve. Isso, né? empoderada, de verdade. De dentro pra fora. Né? Porque todos nós somos algo maior do que, né, corpo, carne e osso. Nós somos algo maior. Nós temos, sim, a mentalidade expansiva de... Por exemplo, quem lê ali, quem já leu o livro Kybalion, você já leu? Já tem uma... Já dei umas... Não li inteiro, então, mas não conheço. Ele fala sobre que o universo é mental. O universo é como se fosse uma grande mente. Então, é nisso que entra o termo expansão da consciência, quando você se lembra que você é algo maior, né? Que você não vai ser aquela pessoa que fala, pelo amor de Deus, eu preciso de uma luz. Você é a luz, né? Você já tem tudo aí pronto. Porque essa consciência, essa grande consciência já deixou tudo pronto. É só você aceitar que é assim, né? Então... Agora você tocou num assunto... pode ser meio polêmico, mas você tocou no nome de Deus. E a gente, né, cada um tem a sua religião, espiritualidade, sua conexão. Aqui o Brasil é um país muito cristão, né, muito evangélico, que cresceu muito, muito católico. Mas quando veio essa coisa de autoconhecimento e tal, as pessoas ficaram... Isso entrou um pouco em choque com a religião, com a espiritualidade, sendo que não tem nada a ver. A gente sabe que não tem nada a ver, mas entra um pouco em choque porque as pessoas costumam esperar muito em Deus, né? Ou depositar tudo nele. Só que ele não faz sozinho pela gente. Tem aquela questão do milagre e tal, são interpretações diferentes, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí parece que esse fazer a nossa parte, quando fala de algo maior, parece que bate como, é errado porque a gente está indo contra Deus. E não é isso, né? O que você pensa disso? Não é. Isso entra na parte de como nós nos vemos. Se você se vê como uma pessoa que precisa
ser atendida, precisa ser respondida, então você sempre vai ser a pessoa que vai precisar. E Deus, ele é neutro, ele é uma energia neutra. Ele não vai te dar o que você não aceita. Se você se vê como algo, é como se você não aceitasse se ver de outra forma. E Deus não impõe. Ele não impõe, ele só fala que assim seja. A sua vontade seja feita. Não é o que você quer, é a maneira que você se vê, o que você aceita sobre você, né? É nisso que muda a mentalidade. Então, nós aprendemos de forma diferente. Ter fé, né? Claro, eu tenho muita fé, acredito, né, em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta só pedir, porque a oração não é pedir, também a oração é agradecer. Então, a fé é um termo, assim, complexo de dizer, porque o acreditar é, por exemplo, se você mentalizou, vamos por aí, você pediu, que não é esse termo o correto, pedir, porque você já tem tudo. Você já tem tudo disponível. Só que, dependendo da forma como você aceita que vai ser na sua vida, que você merece, infelizmente é assim. É o que você acha que merece que você tem. Mas tudo está disponível. Deus já disse sim para tudo, né? Então, a fé, você pediu, pronto, tá feito. Essa é a fé de verdade. Agora você fala assim, ai, pelo amor de Deus, como que vem, quando vem, ai, será que Deus ouviu? Ele já ouviu assim, antes de você abrir a boca, ele já sabe seus pensamentos. E tem gente que cobra e fica de mal com ele, hein? É porque você não está preparado para receber aquela situação. Realmente. E quando você entende, quando você se prepara, né, você muda a sua mentalidade, aí você entende que realmente você não estava preparado. É meio polêmico isso, cada um interpreta de um jeito, mas é isso, né? A gente tem sim que ter a nossa espiritualidade, a nossa conexão, e tem quem também não tem, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí eu acho que, eu gosto muito de falar da pandemia, ainda mais quando são com vocês, né? Terapeutas, psicólogos, porque a pandemia mostrou como isso é importante. Porque tem pessoas que surtaram de ficar dentro de casa só com a família. Isso. E aí? Se a família é o nosso maior bem, se a gente faz tudo pela família, como que as pessoas surtaram de ficar dentro de casa com a família? Então, acho que ali foi ruim, perdemos muitas pessoas, mas foi muito democrático também nessa questão da gente saber separar, da gente controlar a nossa mente, né? Na verdade, eu acredito que isso influenciou na parte de liberdade. A pessoa não tinha outra opção a não ser ficar ali. Então, na verdade, eu acredito que não foi tanto a convivência com as pessoas, mas ser impedido de fazer outras coisas, como se fosse um Big Brother, né? A pessoa meio que surta ali. Pois é, né? Teve os que enfrentaram pela liberdade e teve os que se privaram daquilo por entender que era um cuidado necessário, era até regra. Isso. Mas aí a cabeça virou, né? Virou para todo mundo. Sim, porque nós sofremos por nos vermos, né? Isso é em todas as situações. Nós nos vemos como alguém limitado, sempre em alguma situação, né? Nós somos seres livres. Então é por isso que às vezes entramos em conflitos com nós mesmos, por não sabermos como alcançar essa liberdade de ser, né? Você acha que você já atendeu pessoas com questão financeira? Tem que falar também, a questão financeira, ela tem muito a ver com liberdade. As pessoas costumam falar que quer dinheiro, mas a verdade não ela é só a ferramenta, a moeda de troca. Isso. O dinheiro leva à liberdade, que muitas pessoas não têm. A maioria das vezes as pessoas se queixam, sim, de questões financeiras, né? E assim, é a maneira que ela, talvez, ela nutre um sentimento de culpa, medo e vergonha em relação ao dinheiro. Mas eu não tenho medo, vergonha, não. Isso aí é inconsciente. Talvez ela adquiriu uma crença sobre dinheiro que está travando ela até hoje. Né? Porque tem muito, né, das pessoas que faz curso, se capacita e não consegue. Sim. Por exemplo, quando chega uma conta, a pessoa tem que ver como ela se sente em relação a essa dívida. Tem que pagar, ok.
É tranquilo, faz parte. Ela se sente ofegante, ela se sente nervosa, ela se sente com raiva, porque tem que pagar aquela conta. Por quê? É perceber Isso, a sensação. Isso aí não é em relação à dívida, é em relação ao dinheiro. Né? Então, que o dinheiro é emocional. Isso. Tem então, até um livro, né? Psicologia do dinheiro. Acho que é Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira. Fala exatamente sobre essas questões. Sim. Então aí, né, o legal é ela ver assim situações, ir percebendo ou lembrando de situações em que ela se sentiu dessa forma e trazendo essa percepção em que ela se sentiu dessa forma em relação ao dinheiro ou uma questão envolvida com o dinheiro. Aí ela vai curar aquilo e as coisas mudam, é a chavinha. Bia, estamos indo finalmente. Eu quero que você deixe uma dica. Vamos fazer um exercício da maquiagem terapêutica aqui. Uma dica sua, como terapeuta e como maquiadora, para as mulheres que não gostam de se maquiar. Ou que, né, essas que têm aí a bronca de quem usa filtro. Ou que tem problema com a imagem. Dica que você deixa para ver essa ferramenta como uma coisa positiva e não uma máscara. Ó, primeiro, esse julgamento sobre quem usa maquiagem, quem usa filtro, isso aí é uma coisa assim, o que é certo para mim, né, às vezes a pessoa não vê como certo para ela, e tá tudo bem, né? Deixa a pessoa ser feliz com a maquiagem, com o filtro dela, tá tudo certo. Assim como o outro pode ser feliz de cara lavado, isso, desarrumado, e vir aqui na internet. Isso, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado. Sobre a questão de como ela pode, se ela quiser, né, trazer a maquiagem para o mundo dela sem ela perder a identidade dela, porque talvez seja isso. Uma que a maquiagem ela representa a feminilidade, né? Uma mulher que ela se maquia, se cuida, então ela se sente mais feminina e as pessoas vê ela dessa forma. E assim, o que ela pode fazer é respeitar os traços dela, passa uma corzinha bem sutilzinha. Básico, porque também a pessoa tem caso de mulheres que falam, eu não gosto. E aí, quando é uma ocasião especial, por exemplo, um casamento, uma festa, que ela quer, porque ela tem o direito de fazer aquilo, ela não banca isso aqui também, a maquiagem. E ela se sente meio diminuída, se sente mascarada. E não é essa questão. Então, por isso que eu gosto muito, eu respeito muito o gosto da cliente, eu não imponho o que é bom para mim, o que eu acho bonito, eu respeito a vontade dela e sempre o natural. Sempre eu vou pelo menos, e se ela quiser uma corzinha a mais, eu respeito também, coloco uma corzinha a mais. Mas sempre o menos é mais. Para quem não gosta de se maquiar, experimentar, usar e sair com aquilo, é um exercício para você ver como você se sente? Sim, e assim, opte por tons opacos, né, sombras opacas e marrom clarinho, coisa bem mínima, o mínimo, né, agora que tem o protetor muito natural. Agora, para as pessoas que gostam aqui, que chegaram nesse conteúdo, que gostam do autoconhecimento, gostam de terapia, mas só fica consumindo aí o conteúdo que vocês dão para tentar se entender. A pessoa que está com alguma trava, que dica que você dá para elas? Olha, isso tem muito a ver com permissão, tudo é permissão. Até para ela começar um tratamento, ela tem que se permitir se curar. Porque às vezes ela se agarra à dor, ela se identifica com aquela pessoa que sofre. Então ela até tem uma frase que a dor é o único vínculo que ela tem com quem machucou, ou que machucou. É uma forma de autopunição ou punir o outro através da dor dela. É uma coisa complexa, mas é assim. Então, ela se permitir. Ela tem que se permitir dar esse passo, a cura, a ser cuidada por alguém, né? A se ver sem aquela dor. Porque tem pessoas que têm resistência à terapia. Por vergonha do que os outros vão achar, por... e há pessoas que pensam assim, não sei. Tem gente que vai, às vezes, meio que obrigado porque um familiar mandou, e aí depois
Reclama que não tem o resultado, mas é isso que você falou. Ela tem que se entregar. Ela tem que se abrir para aquilo. Isso, se permitir se curar. Não adianta falar que os métodos não funcionam. Né? Sim, assim como eu disse sobre Deus, ele também não força nada. Ele só vai agir a partir de que você permitir, né? Ai, que papo gostoso, dá vontade de ficar aqui horas, não dá? Sim, eu gosto, eu fico horas e horas falando. Deixa o seu Instagram, eu não sei, é no mesmo Instagram? Onde Isso. Você faz conteúdo sobre isso? Faço. Eu gravo conteúdo, tanto no Face quanto no Instagram. Esses dias eu não estava gravando muito, mas eu gosto de gravar ou colocar vídeos relacionados a isso, né? Sobre como funciona a mente, como funciona o universo, o que realmente é Deus, né? Para a gente entender. Mas tudo bem também, a visão de Deus é de cada um, tá tudo certo. Né? Que tem pessoas que perguntam, querem entender, então aí a gente posta sobre isso, né, para as pessoas entenderem. E cada vez mais a gente vai ouvir falando sobre isso. E o Instagram é Dri com Y, né, Cavalcante com T mudo. Dri Cavalcante com T mudo. Vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Então, ó, maquiagem para eventos aí, né, especiais. Se quiser aprender com ela também, tem aí o curso, já viu que ela deixou aqui as dicas, até para aprender várias coisas aqui. E agora aí tem terapia em grupo, online. Isso. Então, ó, sigam aqui, deixem dúvidas se quiser, sigam ela. E boa sorte. E eu estou disposta a quem me procurar, né? Querendo saber mais. Boa sorte. Muito obrigada, gratidão. Essa nova área, né, que possa continuar ajudando muitas pessoas e muitas mulheres também, né? Elas procuram, cada vez procurado mais espaço onde elas podem falar dessas dores invisíveis, né? Ou empurrada por debaixo do tapete que muitas vezes elas escondem. Né? Isso. E tem muita coisa, né? Com certeza. Então é isso, gente. Adorei o papo. Ó, já vou sair toda linda aqui. Agora eu preciso de um lugar para sair. É verdade, Débora. Obrigada, tá? Que agradeço. É isso, gente. Então, semana que vem a gente volta e fica aqui com os bastidores, como foi, e siga abrir lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau.